Hoje tem Vasco e Palmeiras, 7h30 da noite em São Januário, vascaínos e vascaínas. Vasco joga para encerrar um tabu de 11 anos sem vencer o Palmeiras. A última vitória do Vasco em cima do Palmeiras foi no Allianz Arena por 2-0. Naquela ocasião, quem fez os gols do Vasco foram Rafael Silva e Nenê com um golaço de cavadinha em cima do Fernando Praz, dando números finais àquela partida. Ano que, infelizmente, o Vasco ainda terminou sendo rebaixado na última rodada no empate por 1-1 contra o Curitiba. Mas agora nós vamos falar de coisa boa. Hoje, casa cheia, caldeirão lotado, estreia do Renato Gaúcho, novo capitão, esquema de jogo novo, nova formação. E o que eu te digo com isso? Nós vamos ter um novo Vasco amanhã dentro de campo. E o Renato Gaúcho já prometeu. Vai ser um time aguerrido. Aconteça o que aconteça, o Vasco vai brigar, o Vasco vai lutar para conseguir somar pontos. E hoje, contra o Palmeiras, se a gente falar que o empate não é um bom resultado, nós estamos malucos da cabeça. Por mais que o Vasco jogue em São Januário, um empate contra o Palmeiras é muito bem-vindo, não é, Lorenzo? Você acha ou não acha? Galerinha, pô, eu tô esperando aqui um 2-1 do Vasco sofrido, mas... Gol de quem? Alan Saldívia, você falou no DVD? Alan Saldívia e DVD. Fechou. Valeu. Obrigado. Tchau. E vamos continuar aqui com a análise, rapaziada. A maior dúvida do Renato Gaúcho até agora é a questão do tripé de volante. Se ele vai com Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes, ou Hugo Moura, Cauã Barros e Thiago Mendes. O meu tripé favoritos de volante seria Hugo Moura, Thiago Mendes e Cauã Barros. O Cauã Barros tem 50 desarmes no campeonato. O segundo colocado em desarmes tem 30. O Cauã Barros é um monstro desarmando. Tem que ser dosado um pouco dessa força sobrenatural que ele tem para ele poder conseguir jogar bola e não cometer tantas bobeiras assim como ele fez no jogo contra o Fluminense. Aquele pênalti com 2 minutos de jogo, o outro pênalti eu nem digo, mas aquele primeiro pênalti ele deu muito mole mesmo. Com isso, meu time titular para amanhã, e vai ser o time do Renato Gaúcho, seria Léo Jardim no gol, na zaga, Alan Saldívia e Robert Renan. Carlos Cuesta não foi nem relacionado porque está com probleminha físico. Nós vamos ter amanhã somente um zagueiro no banco, que é o Lucas Freitas. Porém, nessa briga pela titularidade aí, o Alan Saldívia está na frente do Carlos Cuesta e o Alan Saldívia também está virando uma liderança dentro de campo, hein? Alan Saldívia que nasceu na divisa da fronteira de Brasil e Uruguai ali, ele fala muito bem o português e ele está virando uma liderança fortíssima dentro do elenco. Então, Léo Jardim no gol, Alan Saldívia, Robert Renan na zaga, na lateral direita, PH, na lateral esquerda, Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes, ou Hugo Moura, Cauã Barros e Thiago Mendes. Jogando, fazendo a função de camisa 10, organizando o time, fazendo a conexão da defesa para o ataque, vai ser o nosso Portuga Nuno Moreira, que eu espero de coração que o Renato Gaúcho consiga recuperar esse jogador, porque qualidade ele já mostrou que tem. Só está passando por uma fase ruim. É física, porque qualidade a gente sabe que ele tem. Técnica também. E no ataque vai jogar o DVD e o nosso motorzinho do time, o brabo, que jogou todas as partidas do campeonato esse ano, da competição, da temporada, o Andrés Gomes, que é onde está a nossa esperança de assistência para gol. Renato Gaúcho, mesmo antes de fazer a sua estreia, já vem promovendo mudanças. Mudança no esquema tático, na formação, mudança de jogadores, um novo capitão, Thiago Mendes, ó. Braçadeira de capitão hoje, o brabo, que joga de terno e gravata ali no meio-campo, na volância, que não pipocou pro Neymar, bateu de frente, o cara tá brigando pelo Vasco. Foi o único que sentou no campo e chorou perdendo a semifinal pro Fluminense. Na Copa do Brasil ele também ficou muito abatido. Thiago Mendes agora que tem uma cachorrinha que se chama Vascaína. Essa semana ele postou um vídeo da cachorrinha com a blusa do Vasco. Ele está ficando muito identificado com a instituição Vasco da Gama e está mostrando a sua liderança, né? Ninguém joga 8 anos na Europa sem ser bom, gente. O cara jogou no Lyon,
bateu em PSG na época. Não tem como um jogador desse não ser bom e jogar durante tanto tempo na Europa. E com isso o Renato Gaúcho já vem dando as suas cartas. Nos bastidores falam que o PH nessa partida só vai ser titular pelo fato do adversário ser o Palmeiras. E o PH marca melhor que o Puma, é mais veloz e tudo mais, mas dizem que hoje o Puma seria o lateral do Vasco para outras partidas, independente se fosse contra um Curitiba, outro clube. Porém, amanhã contra o Palmeiras vai ser o PH por esse motivo. Cuiabano está ganhando forma física, Cuiabano que foi lançado pelo Renato no Grêmio, o Grêmio botava ele de ponta esquerda espetado, é um jogador que vai ter minutagem com o Renato Gaúcho, com certeza, e a gente espera muito que esses jogadores possam desabrochar, como o Inestrosa, como o Brenner, como o Cláudio Spinelli, como o Rojas, que volta para o banco, mesmo tendo agora herdado a camisa 10 do Felipe Coutinho, amanhã ele vai começar no banco. Também acredito que seja por causa do jogo contra o Palmeiras. Amanhã o Renato quer botar os jogadores cascudo para jogarem, né? Renato Gaúcho também está vendo a base, Breno Salles está treinando com um profissional, Zuccarello. Então tu vê que o Vasco hoje tem 11 titulares e pelo menos 5, 6 ali no banco de reserva. Hoje no futebol, como o futebol é físico e quase ninguém consegue jogar 90 minutos com a mesma intensidade, eu digo cada pessoa, né? Não a equipe, você tem que ter no mínimo 5 reservas que são considerados titulares. Então hoje qualquer elenco, para poder brigar da parte de cima da tabela, tem que ter 16 jogadores que podem ser considerados titulares. Acho que o Vasco acertou muito com essa vinda do Renato Gaúcho. Animicamente ele já mudou o ambiente, né? Já botou um capitão, porque os últimos capitães do Vasco saíram do Vasco, que foi o Verratti e o Felipe Coutinho, e a gente estava com o Léo Jardim, que é o goleiro, e às vezes o goleiro não tem muita coisa para fazer. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Independente do resultado de hoje, espero que o Vasco ganhe. Um empate contra o Palmeiras não é descartável. Se tiver que empatar, empata. Ou uma derrota, eu sei que não vai faltar vontade dentro de campo. Porque o Renato Gaúcho já trabalhou o psicológico dessa galera. O ambiente mudou geral, diretoria, dirigente, jogador, reserva, base. Renato Gaúcho, cara, além de saber muito de bola, ser um treinador de primeira prateleira, prato cheio, o cara é boleirão, sabe demais, sabe chegar e você pode ter certeza que ele vai colocar esses jogadores para correr pelo Vasco e para correr por ele. Não é à toa que ele chegou para o Vasco sem multa rescisória. É porque o cara confia demais no trabalho dele. Valeu, rapaziada. A gente se fala no pós-jogo aqui de Vasco e Palmeiras. Espero que com uma vitória do nosso Vascão e a gente vai trocando uma ideia. Valeu? Beijão no coração de vocês e até mais tarde. Tchau!